Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Roberto de História para mais uma aula. E a nossa aula de hoje é falar sobre a relação do Brasil com a Europa. Quando a gente fala sobre relação de Brasil com a Europa, eu não estou falando somente da relação do Brasil e Portugal. Nós vamos ver que outros países da Europa possuem relações diretas e indiretas com a gente, tá? Lembrando que durante esse período nós, Brasil, éramos colônias de Portugal. Então as relações de Portugal também eram relações brasileiras. E Brasil tinha uma relação muito estreita com um país muito importante da Europa, que ganha força justamente durante o século XVII, século XVIII e se consolida no século XIX como a principal força mundial, no caso a Inglaterra, ok? E a Inglaterra possuía suas desavenças com outros países da Europa. E Portugal, sendo aliada da Inglaterra, como consequência, vamos ter uma relação conflituosa com esse país que é inimigo da Inglaterra, ok? Que no caso é a França. França que está em amplo crescimento na Europa devido ao período napoleônico, no qual nós já estudamos, tá bom? Qual foi a consequência das intrigas e dos conflitos entre a França e a Inglaterra? Como o bloqueio continental vai fazer com que nós, Brasil, deixássemos de ser colônia e passássemos, no caso, a ser parte do Reino de Portugal, ok? Isso vai ser muito importante para a nossa história. Por quê? Porque essa desvinculação de colônia e metrópole para fazer parte do reino vai ser o início do processo da nossa independência. Além disso, nós vamos verificar também alguns movimentos de emancipação, de separação, ou seja, de pedido de independência do Brasil de Portugal muito antes da vinda da família real e da vinculação de Brasil agora como parte do reino, ok? Então vamos para a nossa aula. Então, galerinha, vamos lá para o nosso primeiro tópico a ser realizado aqui na nossa aula de hoje. Bem, o que nós temos que falar primeiramente? Da relação Brasil-colônia com a sua metrópole portuguesa, com o Reino de Portugal. Lembrando que o Brasil, aqui no final do século XVIII, início do século XIX, ainda possui laços de colônia com Portugal, ou seja, ainda está vinculado ao pacto colonial, ok? E devido à grande exploração que Portugal faz no Brasil colonial, vai surgir movimentos no Brasil solicitando o quê? A separação do Brasil de Portugal, ou seja, pedindo a emancipação do Brasil. O que é emancipação? É independência. Você ser independente. Hoje, se você quer se desvincular daquela figura que é responsável por você, você pede sua emancipação. E o Brasil, alguns movimentos no Brasil, de algumas classes sociais, cansados da exploração que Portugal tinha com o Brasil, queriam que se separar e declarar o Brasil independente, ok? Vários movimentos emancipacionistas surgiram no Brasil, mas nós vamos destacar aqui na nossa aula dois movimentos, dois principais, que é a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Tá? Então, o primeiro que nós vamos tratar é a a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira, tá bom? Como se deu a Inconfidência Mineira? Quando se deu? Primeiro, no final do século XVIII, início do século XIX. Ou seja, nós estamos falando o quê? No final dos anos de 1700, ou seja, 1780, 1700,
1890 até o início do século XIX, de 1800 a 1810, 1820. Esses movimentos vão surgir aqui no Brasil, tá? E com qual objetivo? O objetivo de separação de Portugal, querendo a independência, a Inconfidência ou Conjuração Mineira tinha como objetivo principal separar o Brasil de Portugal, ou seja, cansados da exploração de Portugal ao Brasil colônia, vai surgir esses movimentos pedindo que o Brasil se separasse de Portugal. Pedindo não, na verdade. Eles vão se organizar e se revoltar contra a metrópole portuguesa. Tinha o quê? Uma característica nacionalista, ou seja, de amor ao Brasil, tá bom? De surgimento do Brasil como um novo país um novo país aqui na América do Sul. Lembrando que nesse período nós estamos tendo na América Espanhola os processos também de dependência dos países da América Espanhola da Espanha. E isso vai influenciar bastante a ideia no imaginário dos líderes emancipacionistas brasileiros para que o Brasil também se separasse de Portugal e adquirisse sua independência, ok? Elas tinham influência do iluminismo, que é o quê? Aquele movimento filosófico que vai surgir na Europa ali no século XVI, século XVII, que vai justamente ter os ideais de separação, de liberdade de pensamento, ok? E vai ter aqui também, no Brasil, esses principais líderes emancipacionistas do Brasil vão ser influenciados por esses ideais iluministas. Também vão ser influenciados pela independência dos Estados Unidos, ok? Que é justamente a desvinculação da principal colônia, da colônia inglesa na América, da Inglaterra, ok? E o sucesso que os Estados Unidos teve no seu processo de emancipação, tá bom? E também da Revolução Francesa, no qual vocês já estudaram, ok? Inconfidência Mineira. Quando é que vai surgir a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Ela vai surgir em 1789, justamente no final do século XVIII, tá bom? E quais foram as causas da Inconfidência Mineira? Primeiro, esgotamento do ouro, ou seja, Portugal tinha como principal produto de exploração da sua colônia Brasil o quê? O ouro nas Minas Gerais, ok? E aqui, ao longo do século XVII e século XVIII, há uma intensa exploração do ouro que foram descobertos ali na região de Minas Gerais. Porém, aqui no final do século XVIII, vai começar a escassez, a falta de ouro na região de Minas Gerais. Porém, Portugal precisava lucrar com essa exploração e ela vai tomar uma série de medidas para que o seu lucro com a exploração não diminua, tá bom? Se mantenha. E essa carga de compensação vai cair justamente nas costas dos colonos brasileiros que estão aqui explorando esse ouro para Portugal, tá bom? Ou seja, Portugal tem que lucrar de qualquer maneira, mesmo que esse lucro diminua o lucro dos exploradores de ouro aqui que estão nas regiões de Minas Gerais, tá bom? Crise econômica e exploração abusiva de Portugal. Como é essa exploração abusiva? Através de impostos, da derrama, que é justamente o imposto que vai justamente desagradar os principais exploradores de ouro aqui do Brasil Colônia, tá? Que vai justamente pegar aquela taxa de lucro para Portugal e fazer com que os exploradores de ouro aqui do Brasil eles não tenham lucros tão significativos, tá? Proibição da produção de manufaturados na colônia, ou seja, somente Portugal, através daquele pacto colonial que a gente já viu, somente a colônia pode produzir produtos manufaturados, cabendo na colônia somente a exploração da matéria-prima, ou seja, era proibido fabricar qualquer tipo de coisa aqui no Brasil, porque, devido aos laços do pacto colonial,
tudo que era manufaturado tinha que vir de Portugal, ok? E o alvará de Dona Maria I, justamente ratificando todo esse processo de exploração do Brasil, tá bom? Ok, a penetração dos ideais iluministas, que tem justamente esse ideal de pensamento racional, de não exploração, de um novo pensamento crítico, que vai justamente ser colocado na cabeça dos principais líderes aqui da Conjuração Mineira. E temos como principal líder aqui a figura de Joaquim José da Silva Xavier, mais também conhecido como Tiradentes, tá bom? Como principais líderes da elite mineira, tá bom? A elite, lembrando que não é uma revolta popular, mas sim uma revolta da elite, da camada que possui mais recursos dentro aqui de Minas Gerais, tá bom? Essa camada que possui estudos, que possui riquezas, e essa camada vai justamente se revoltar contra o reino português, ok? Quem são os principais líderes? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonçalves Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o principal é quem? Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Quem é Tiradentes? Vou mostrar para vocês agora. Como vocês puderam visualizar lá na apostila de vocês, Tiradentes é essa figurinha aqui. Essa é a bandeira da Inconfidência Mineira, que como consequência histórica também é a bandeira de Minas Gerais, tá bom? Só que sem a Libertas, que será também, tá bom? Que é justamente um ideal iluminista. Aqui nós temos justamente uma influência iluminista dentro da bandeira da Inconfidência Mineira. E aqui nós temos quem? Aqui o movimento, as articulações, as conspirações que esse movimento, essa elite, na verdade, mineira, vai conspirar contra a metrópole portuguesa e tentar o quê? A libertação do Brasil, a emancipação do Brasil. Quais eram os objetivos? Primeiro, a Inconfidência Mineira tem o quê? O objetivo de proclamar a república. Outro objetivo também de ideal iluminista, influenciado principalmente pela Revolução Francesa, que é justamente desvincular o país de uma monarquia e formar um novo sistema de governo, um sistema de governo republicano, onde a escolha do líder da nação será através de votação popular, é claro, representativa, tá bom? Nós vamos ter aqui a quebra do pacto colonial, representando a quebra do pacto colonial também, essa proclamação da República, tá? O estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, já que as manufaturas só poderiam ser fabricadas em Portugal e trazidas para cá. Aqui nós temos o intuito de desenvolvimento manufatureiro de fábricas aqui no Brasil, tá bom? Que era pertencente somente a Portugal. Tá? E com isso fazer o quê? Fazer com que a elite ali do Brasil pudesse lucrar também através da produção de produtos manufatureiros. Criação de universidade, tá? Que é justamente o ideal iluminista, o conhecimento para a população, ok? Porque Portugal não tinha um interesse educacional ativo aqui na colônia. E os colonos aqui, os colonos que viviam em Minas Gerais e queriam a emancipação, tinha esse objetivo. Criação de uma bandeira, que é aquela que eu mostrei para vocês, libertas que será também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Isso que significa libertas que será também. Então, liberdade ainda que tardia. Isso mostra que a insatisfação dos principais líderes da Inconfidência Mineira no processo de quê? No processo de colonização do Brasil e de exploração do Brasil, tá? Quais foram as consequências da Inconfidência Mineira? O movimento foi denunciado, tá bom? Essa conspiração de emancipação do Brasil que está ocorrendo lá em Minas Gerais, tá bom? Nas regiões mineradoras,
São João del Rei, por exemplo, vai ser denunciada justamente por Joaquim Silvério dos Reis. Quem denunciar para quem? Aos representantes da coroa portuguesa aqui no Brasil. E esse ideal de emancipação não agradava nada os principais países de origem monárquica, no qual se situa Portugal. Então, o que Portugal vai fazer? Justamente combater esses movimentos, essas revoltas que querem a separação de Brasil e de Portugal. Tá? Porque perdendo o Brasil, o que nós vamos ter? Portugal vai perder sua principal colônia e perder sua principal fonte lucrativa de exploração. Então, Joaquim Silvério dos Reis vai denunciar esse movimento, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, aos militares portugueses, aos portugueses responsáveis pela colônia aqui no Brasil. E o que vai acabar acontecendo? Esse movimento vai ser suprimido, ou seja, vai ser combatido, os principais líderes vão ser presos e enviados para fora do Brasil, ok? Porém, o principal líder da Inconfidência Mineira, que é Tiradentes, para servir de exemplo para os membros da elite mineradora do Brasil, o que Portugal vai fazer? Portugal vai mandar a execução de Tiradentes. Ele vai ser enforcado em praça pública, ok? O seu corpo vai ser esquartejado, e para que nenhum movimento rebelde surgisse no Brasil com o ideal de independência, seu corpo foi esquartejado e distribuído os seus membros, sua cabeça, seu tronco para os 4 cantos de Minas Gerais, para que nenhum líder e nenhum movimento surgisse mais naquela região, ok? Um outro movimento que vai surgir, que vai ter grande representatividade dentro da história, pedindo a emancipação e independência do Brasil, vai ser a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Vai surgir em 1798 esse movimento, ok? E qual eram os anseios da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Quais foram as causas da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? Aqui nós temos na Bahia, vai ocorrer na Bahia, ok? Vai ocorrer que na Bahia, durante esse período, vai ter uma extrema pobreza e desigualdade social, ok? E vai surgir também uma grande participação dos negros escravos aqui da região da Bahia. E quais eram os objetivos? Assim como em Inconfidência Mineira, nós temos objetivos de ideais de dependência, tá bom? Do Brasil, transformar também o Brasil numa república, tá? Onde há uma participação, uma escolha de um representante, um líder do Brasil através de votação, né? Vai pedir liberdade comercial, já que dentro desse período aqui, as atividades comerciais, a maioria das atividades comerciais aqui no Brasil estava atrelada a portugueses que viviam aqui no Brasil ou descendentes de portugueses que vieram para o Brasil, tá bom? Havendo que uma grande desigualdade, onde uma elite portuguesa ou de descendentes portugueses tinha um maior poder financeiro e melhores condições, enquanto a maior parte da população da região vivia em desigualdade, em condições quase de miséria. E também tinham como ideal a Conjuração Mineira, que é a libertação dos escravos, ou seja, a abolição da escravidão. Aqui nós temos um dos primeiros movimentos que vão pedir a libertação dos escravos aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil ter mão de obra escrava favorecia unicamente os portugueses que aqui viviam, os grandes fazendeiros, e os grandes fazendeiros, os ricos da época, não tinham nenhuma intenção de libertar os escravos. Por quê? Porque se houvesse a libertação dos escravos, a mão de obra que antes era gratuita, entre aspas. Por que gratuita? Porque há o custo de se comprar os escravos, né? O escravo era comprado, mas
somente o custo da compra do escravo era adquirido pelo fazendeiro, o grande latifundiário, da elite latifundiária do Brasil colonial. Porém, ele não pagaria nenhum tipo de compensação a esse trabalhador escravo, né? Sabemos que o trabalho escravo é aquele trabalho que não possui nenhum tipo de vínculo salarial de compensação àquele trabalhador escravo. Então, isso ia gerar mais custos para o fazendeiro, dono de escravo. Ele teria que, se a abolição dos escravos fosse aceita no Brasil, fosse declarada, ele teria que simplesmente pagar para esse escravo trabalhar ou pagar outras pessoas para que trabalhassem nas suas fazendas. Então isso vai gerar um conflito entre a elite agrária do Brasil colonial ali na Bahia e entre os membros que queriam justamente a libertação dos escravos, tá bom? Vai ter uma influência também iluminista e da Revolução Francesa, querendo o quê? Liberdade, igualdade perante a todos e fraternidade. Quando falamos de fraternidade, é um ideal de paz entre todos, tá bom? Esses são os principais ideais da Revolução Francesa que vão inspirar a Conjuração Baiana, tá bom? Quem são os principais líderes? São João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que são alfaiates mulatos, ou seja, não eram portugueses, eles eram alfaiates, fabricavam o quê? Roupas, porém eles eram uma mistura de portugueses com escravos, tá bom? Então eles eram mulatos. E esse movimento vai surgir através de quê? Não da elite, como foi na Conjuração Mineira, mas sim pela classe menos favorecida que está sofrendo com a desigualdade social aqui na região da Bahia, ok? Outro líder, Luiz Gonzaga Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, que eram soldados mulatos, tá bom? Todos pobres. Então, se eu perguntar para vocês qual a diferença dos líderes da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, o principal diferença é que na Conjuração Mineira eram membros da elite e aqui na Conjuração Baiana eram membros pobres, ok? Houve o que? Participação da população que sofria durante aquele período, tá bom? Então houve o que? Houve a participação de parte da participação popular que estavam sofrendo e contra a metrópole portuguesa, porém, rapidamente, os militares portugueses, a coroa portuguesa vai agir para que esse movimento de emancipação, pedindo a independência do Brasil lá na Bahia, seja reprimido. Então vai haver conflitos muito fortes dentro da Conjuração Baiana, perdão, para reprimir esse movimento. E assim vai ser feito. Os portugueses, Portugal vai reprimir esse movimento e vai punir os principais líderes e os membros desse movimento que vai surgir na Bahia, ok? Então nós temos aqui justamente um quadro comparando esses dois movimentos que pedem o quê? A emancipação do Brasil, tá? Então aqui de um lado nós temos a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira e desse lado nós temos a Conjuração Baiana, tá bom? Então, quando ocorreu esses movimentos? Conjuração Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798, quase 10 anos de diferença de uma para outra. Qual o objetivo fundamental desses movimentos? Querendo a independência nacional, ou seja, a independência do Brasil, assim como a Conjuração Baiana também queria a independência do Brasil. Influência externa. Qual foi a principal influência externa nesse movimento? Primeiro, da Conjuração Mineira, nós temos o quê? A independência dos Estados Unidos como principal influência no movimento. E a Conjuração Baiana, nós temos a Revolução Francesa. Ambas têm influência ideológica, o iluminismo, o movimento iluminista, tá bom? Causa local. O que causou esse movimento? Primeiro, a crise da mineração, lá na Conjuração Mineira, tá bom? Onde nós vamos ter a derrama como um foco, um estopim desse movimento, tá? Que era um novo imposto
que seria cobrado pela metrópole portuguesa aos mineradores, tá bom? Visando o lucro da metrópole portuguesa e não visando o lucro dos mineradores. E nós temos uma crise no abastecimento de produtos manufaturados, de alimentos, aqui na Cogeneração Baiana. Quais a liderança dos movimentos? Nós temos o movimento, as elites coloniais como os principais líderes da Cogeneração Mineira, e nós temos também as camadas médias e populares na Cogeneração Baiana. Olha a diferença aqui, ó. Olha uma diferença principal, ok? Propostas sociais eram moderadas, tá bom? Na Cogeneração Mineira, tá bom? Por quê? Porque a elite ia continuar no poder, tá bom? Mas só que a elite brasileira, não a elite portuguesa. Por isso que ela é moderada. E aqui nós temos a Cogeneração Baiana mais radicais, que queriam participação de todos dentro desse processo de emancipação. Ok? Entendido? Então agora vamos falar de fato das relações internacionais, ok? Com a participação dos 3 principais países dentro dessa desvinculação do Brasil ao poder colonial. Não que o Brasil vai ser independente, mas vai ser o início de independência. Agora o Brasil vai ser parte do reino, não colônia do reino, ok? E vamos ver como é que essa participação, como é que o Brasil vai se tornar parte do reino agora, tá bom? Vamos lá então. Beleza, galerinha? Vamos lá agora falar do período joanino, que vai de 1508 até 1508 não, gente. 1808 até 1821, tá bom? Por que 1821? Porque em 1822 já é o processo de Brasil independente de Portugal, tá bom? Esse período vai ser o período no qual o Brasil vai estar vinculado a Portugal agora como parte do reino, tá bom? E quais os aspectos que nós temos que estudar aqui para falar que o Brasil vai fazer parte do reino? Primeiro, como é que se deu a introdução e os antecedentes desse movimento do período joanino, tá bom? A corte portuguesa no Brasil, como ela a corte real portuguesa que morava lá em Lisboa, em Portugal, na capital de Portugal, como a corte vai sair de lá e vir para o Brasil, porque isso vai ocorrer, como o Brasil vai se elevar a reino, tá bom? Como o Brasil vai se elevar a reino, quais são as consequências dessa transformação de Brasil colônia agora para fazer parte do reino, as transformações e as revoluções que vão ocorrer durante esse período e, como consequência, o fim do período joanino. Mas por que período joanino? Período joanino porque é justamente o período que Dom João VI vai governar, tá bom? Portugal e Brasil como principal líder, como principal representante da coroa portuguesa. Primeiro, Dom João VI ele vai governar com 2 títulos. Primeiro, como príncipe regente e, em segundo, como rei português. Tá bom? Mas nós vamos ver essa diferença mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Período joanino. Como vai iniciar o período joanino? Tá? Qual é a introdução? Aqui vocês estão visualizando justamente a família real portuguesa no início do século XIX, que era composto por quem? Primeiro, de Pedro III, juntamente com Maria I, que vai ter justamente Dom João VI como filho, tá bom? Que vai se casar com Carlota Joaquina, que vai ser uma princesa espanhola, e ele vai ter vários filhos, mas os principais são quem? Dom Miguel e Dom Pedro I. Dom Pedro I aqui, tá bom? Porque lá em Portugal ele tinha outra titulação, que se eu não me engano era Dom Pedro V, tá bom? Que Dom Pedro I, que nós vamos ver mais para frente, vai ser o principal figura da independência do Brasil, que vai se casar com Dona Leopoldina, que é uma princesa da
Áustria, tá bom? Lembrando aqui que durante esse período, príncipes se casam com princesas, tá bom? De outros reinos. Esse fator de príncipes casarem com princesas causa o quê? Um fortalecimento entre as monarquias europeias, tá bom? Então, nós temos aqui Dom João VI se casando com a princesa espanhola e Dom Pedro I se casando com a princesa da Áustria, tá bom? Agora vamos falar de fato o que é o período joanino. O que foi o período joanino? O período joanino é o quê? É o período que corresponde a uma fase da história do Brasil, tá bom? É uma fase da história do Brasil que ocorreu entre os anos de 1808 a 1821 e recebe esse nome em referência ao rei ou príncipe regente, dependendo do período joanino, tá bom? Que transferiu o governo para o Brasil. É isso mesmo. Durante esse período, Dom João VI vai pegar o governo que estava lá em Portugal e transferir esse governo aqui para o Brasil, devido a alguns fatos que vamos ver mais para frente. Contexto europeu. Como vai se dar o contexto europeu? Para que o período joanino cresça e nasça. Primeiro, nós temos a França napoleônica, tá bem? Como um fator que vai influenciar nesse período joanino dentro da história do Brasil, um fator que vai influenciar na história do Brasil. Napoleão Bonaparte vai fazer um favor para o Brasil, entre aspas, tá bom? Para que o Brasil faça parte agora, tenha mais representatividade diante ao rei português, tá bom? Nós temos a Inglaterra, que era a principal apoiadora e principal, como é que eu vou dizer, amigo da nação portuguesa, tá bom? E nós vamos ter um dilema português. Por quê? Porque nós vamos ter, justamente durante o período, França e Inglaterra, o quê? Num período de disputa de poder na Europa. E como era essa questão da França? Napoleão Bonaparte possuía o quê? Boa parte da Europa sob controle. Lembra que a gente falou, a gente estudou o período napoleônico, que houve uma política de expansão territorial de Napoleão na Europa? Ele vai dominar ali, guerrear com os países na Europa e vai dominar as regiões e vai ter um domínio praticamente de quase toda a Europa durante esse período? Pois é, agora isso vai representar um grande poder de Napoleão na Europa. Tá? Devido a essa política de expansionismo, tá bom? Ele vai conquistar a Espanha, tá? Devido a essa política de expansão territorial, e vai estar o quê? A um passo de Portugal, ou seja, lá na beirada, lá na fronteira de Portugal. E ali vai começar a pressão de Napoleão Bonaparte para que Portugal aderisse ao bloqueio continental. Lembrando que o bloqueio continental é a tentativa de isolar a Inglaterra do restante da Europa, tanto economicamente e também, entre aspas, fisicamente, nas relações de influência da Inglaterra perante a Europa, para enfraquecer a Inglaterra e, como consequência, guerrear com a Inglaterra e o Napoleão também conquistar o território inglês, tá bom? E o bloqueio continental? Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, determinando o fechamento dos portos da Europa, as nações que ele dominou, tá, aos navios ingleses, com esse objetivo de enfraquecer a Inglaterra, ok? Portugal tinha a Inglaterra como principal aliada. Então aí olha o dilema português. Napoleão está nas fronteiras de Portugal, querendo o quê? Que Portugal quebrasse os laços com a Inglaterra e fizesse aliança contra os ingleses e a favor dos franceses. Porém, aqui a economia de Portugal, principalmente a economia de Portugal, estava muito vinculada à Inglaterra. Então, o Portugal estava sendo pressionada de ambos os lados, de Napoleão ameaçando invadir Portugal, e de outro lado a Inglaterra ameaçando o quê? Tirar todo o apoio, principalmente financeiro, que sustentava a economia portuguesa. E também de não fornecer mais os produtos ingleses para Portugal. Lembrando aqui, gente, que a Inglaterra é a principal nação
industrializada durante esse período. Então, Portugal não teria mais laços econômicos. Então, o que vai acabar acontecendo? Um dilema. Um dilema. E Portugal vai ter o quê? Algumas opções. Primeiro, aderir ao bloqueio continental e ficar do lado da França. Não aderir ao bloqueio continental e ficar do lado da Inglaterra, contrariando Napoleão Bonaparte. Aderir no bloqueio continental e sim satisfazer não ia satisfazer a Inglaterra. Aderir no bloqueio continental não ia satisfazer a Inglaterra, tá bom? Não aderir ao bloqueio continental e satisfazer Napoleão Bonaparte na França. E qual foi a decisão tomada por Portugal? Nenhum nem outra, tá? Simplesmente o quê? Pegar a corte portuguesa e ir para outro lugar. Mas vamos detalhar mais as opções de Portugal se aderisse ao bloqueio continental. Se aderisse ao bloqueio continental, Portugal iria ter como consequência ia evitar uma ação militar do exército napoleônico, ou seja, uma invasão napoleônica, tá bom, a Portugal. Se submetesse às determinações francesas, ele iria submeter a tudo que Napoleão Bonaparte ia fazer, tá bom, determinasse. Portugal ia perder o controle da monarquia portuguesa, ou seja, o poder da família real ia diminuir, tá? Ia aumentar o poder de Napoleão em Portugal, e ia perder o apoio econômico da Inglaterra. Se não aderisse ao bloqueio continental, Portugal ia o quê? Ter como consequência enfrentar uma contração militar do exército napoleônico, ou seja, Napoleão ia invadir Portugal e havia uma guerra entre portugueses e franceses do exército napoleônico, lembrando que a Inglaterra iria apoiar e enviar o exército para Portugal e ajudar também os portugueses nessa guerra contra Napoleão, tá bom? Mantém o apoio da monarquia inglesa e se enfraquece financeiramente com os custos da guerra. Ou seja, toda guerra gera custos. Então, isso também ia acarretar o quê? Ao Brasil, tá? Porque com todo o lucro de Portugal era gerado aqui do Brasil, né? Na exploração do Brasil. E se isso ocorresse, o Brasil ia ser também atingido pela essa adesão. E qual foi a decisão portuguesa? Manter o apoio econômico da Inglaterra e o apoio militar da Inglaterra, salvar a corte portuguesa. Quem é a corte? É justamente o rei, a rainha, seus familiares e toda a máquina que faz funcionar a monarquia. Então ele vai pegar todas as instituições que fazem parte da coroa portuguesa, vão colocar em navios e vão para onde? Para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte e deixar a população portuguesa lá ser invadida pela França, certo? Invadida pela França e sofrer com a invasão francesa. Porém, um país só é tomado de fato ali quando o rei é capturado e abordado e que esse rei submeta a determinação daquele invasor. Então, o pensamento de Dom João, que na época era governante como regente de Portugal, porque sua mãe não estava muito bem de saúde, ele vai decidir pegar o que fazia funcionar a monarquia portuguesa, colocar em navios e ir para sua colônia, sua principal colônia, a sua colônia mais próspera, tá bom? Quais foram as consequências dessa vinda da família real? Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram um decreto que transferia a sede monárquica, ou seja, a capital da monarquia portuguesa de Portugal para o Brasil, transferia a corte portuguesa em 1808 entre membros e instituições, então tudo que era instituição real viria para o Brasil, de Lisboa para o Rio de Janeiro. E a invasão de Napoleão às terras de Portugal, tá bom? O que é importante ressaltar, gente? Aqui nós temos a imagem justamente dos navios portugueses com a escolta dos navios ingleses chegando ao Brasil, tá bom? E aqui nós temos justamente a figura de Dom João VI desembarcando com toda a família real no Rio de Janeiro, tá bom? Que vai ser a nova casa da coroa portuguesa, tá bom? E como consequência,
nós temos o quê? Decisões políticas de Portugal eram todas tomadas pelo príncipe regente. Ou seja, não era rainha, porque Dom João III, Dom João III, não, Dom Pedro III, já tinha o quê? Já tinha morrido, tá? Sua mãe, Maria I, ia herdar o trono. A sua mãe sofria de problemas mentais, ou seja, ela estava impossibilitada de governar Portugal, e mesmo como príncipe, Dom João VI vai o quê? Dom João VI vai governar Portugal como regente em nome de sua mãe. Ele seria o futuro rei de Portugal. E, devido a essa incapacidade mental de sua mãe, ele vai governar em seu nome até a sua morte. E só depois da morte de Maria I ele seria coroado, tá bom? E aqui nós temos justamente quem? Maria I e Dom Pedro III, tá bom? Reis de Portugal. Nós temos aqui Maria I, que depois de seus problemas de saúde, ela foi apelidada de Maria a Louca, tá bom? Por conta dos seus problemas mentais. E isso é que vai fazer que Dom João VI assuma o governo de Portugal. E aqui nós temos Dom João VI, príncipe regente do reino de Portugal. Aqui ele não é rei português. Aqui ele está governando Portugal como príncipe, ok? E aqui nós temos essa pequena introdução. E agora nós vamos tratar sobre a corte portuguesa no Brasil. Beleza? Após a chegada dos portugueses, a corte portuguesa aqui no Brasil em 1808, o que vai acontecer dentro da história do Brasil? Tá bom? A partir desse momento, Portugal vai ser governado aqui do Brasil. Governado, porém, a população portuguesa que ficou lá em Portugal, ela vai ficar insatisfeita com essa transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil, tá bom? Porque essa atitude foi tomada por Dom João VI justamente para salvar o controle do seu império, do seu reino, ok? Então nós vamos ter aqui agora Dom João VI, príncipe regente de Portugal, governando todos os territórios portugueses espalhados no mundo, porque Portugal tinha territórios espalhados pelo mundo, aqui do Brasil. E o Brasil vai começar a ganhar uma importância justamente com essa transferência da corte portuguesa aqui do Brasil. Então, Dom João VI, aqui durante esse período, ele vai o quê? Ele vai governar Portugal daqui, certo? Aqui nós temos uma imagem da corte portuguesa aqui no Brasil, certo? E nós vamos ter aqui algumas figuras de um pintor francês que vai retratar justamente a transformação que a corte portuguesa vai fazer aqui no Brasil, tá bom? Aqui nós vamos ter escravos servindo a família real portuguesa. Nós vamos ter uma série de transformações que o Rio de Janeiro, que vai ser agora a morada da família real portuguesa, tendo que se adequar aos moldes nobres da nobreza portuguesa, tá bom? Então aqui nós temos uma figura aqui justamente do cotidiano após a chegada de Dom João VI aqui no Brasil, certo? E aqui nós temos também uma aclamação de Dom João VI, tá bom? Como rei de Portugal, após a morte de Maria I, tá bom? E o que nós vamos ter aqui? A corte portuguesa no Brasil. Assim que a corte portuguesa chega no Brasil, uma série de atitudes políticas são tomadas por Dom João. Primeiro, nós vamos ter um fator chamado inversão brasileira. O que significa essa inversão brasileira? Na colônia, controlava-se todas as decisões políticas da metrópole. Ou seja, o governo aqui no Brasil vai governar todos os territórios portugueses. Vai haver o que? O estabelecimento do Alvará de Liberdade Industrial. Aqui, antes, o Brasil, a colônia Brasil, não podia
ter o que? Fábricas, produtos manufaturados. Agora, com esse alvará de liberdade industrial, vai permitir a instalação de manufaturas, de fábricas. O Brasil vai poder agora produzir. Não vai ser mais exploração. Agora vai ser uma colônia também, um território de produção, tá bom? E vai, em 1810, vários tratados vão ser estabelecidos agora aqui no Brasil. Vai permitir o quê? Um tratado de aliança e amizade, ou seja, um tratado de comércio. Quem é o único amigo, o principal amigo da nação portuguesa? A Inglaterra. Então a Inglaterra também vai ser beneficiada com a corte portuguesa aqui no Brasil. Então vai ser decretado tratados de comércio e navegação, tá bom? E vai haver uma menor taxa de impostos aos ingleses para os produtos ingleses aqui. Então a Inglaterra vai se beneficiar também. Produtos da Inglaterra vão ser trazidos para o Brasil e vão ter certos privilégios aos produtos que vão começar a ser produzidos aqui no Brasil. Com isso vai haver o quê? Um desequilíbrio, onde os produtos importados da Inglaterra vão ser mais baratos que os produtos produzidos aqui no Brasil. Isso vai causar uma insatisfação daquelas pessoas que decidiram abrir fábricas e instalações manufatureiras aqui no Brasil, que também vai gerar um certo conflitozinho ali devido à desigualdade de competição aos produtos ingleses. Por quê? Porque a instalação de fábricas e a produção de produtos manufatureiros aqui no Brasil estava começando. Então os produtos não eram de uma qualidade boa, tão boa quanto os ingleses. E isso vai causar uma certa insatisfação daqueles produtores manufatureiros que estão instalados aqui no Brasil agora com a instalação de fábricas aqui no Brasil. Ok? E nós vamos ter justamente esses fatores. Um fato para a gente se destacar é o quê? É isto. A Inglaterra foi a maior beneficiada nesse processo de transferência com a corte portuguesa para a colônia aqui para o Brasil, devido aos tratados firmados. Mas por quê? Justamente por conta dos impostos. Aqui, ó, o rei português estava atrasado. O reino português estava atrasado no processo de industrialização. Lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar na Europa, tá bom? Produzindo manufaturas. O reino inglês, pioneiro da Revolução Industrial, possuía a economia industrial consolidada. Com os tratados assinados, aqui, tá, gente, foi a editação entre os dois reinos, os produtos ingleses passaram a ser comercializados no Brasil, aumentando mais os lucros da Inglaterra, tá? Os lucros ingleses, e a Inglaterra se beneficiava com o comércio, perdão, as suas colônias pelo mundo, tá bom? Os produtos ingleses tinham menor taxa da alfandegária em relação aos produtos de outros países. Eles pagavam 15% de impostos, enquanto as outras nações, incluindo aqui o Brasil, pagavam 24%, fazendo que os produtos da Inglaterra fossem mais baratos e não houvesse uma competitividade dos produtos que aqui eram produzidos, ok? Gente, eu vou encerrar aqui essa parte, tá bom? Na próxima parte, na segunda parte, nós vamos falar justamente da elevação a reino, como o Brasil agora vai fazer parte do reino, as transformações que essa elevação ao reino vai ocasionar aqui no Brasil e as revoluções que botaram o fim do período joanino, ok? Forte abraço e até a segunda parte.